Agora vamos para a segunda parte do estudo da lição 2 da Escola Bíblica Dominical, aqui da CPAD. Agora vamos um pouco mais rápido, né? Estamos só no ponto 1 agora nessa primeira parte, mas que a lição 1 é boa, um ensinamento importante para a nossa vida. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Nós vamos ver a revelação do mistério, plenitude dos tempos e louvor da sua glória. A frase descobrindo-se no mistério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos em Deus. Sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Muitas pessoas no Antigo Testamento não entendiam, mas glória a Deus, como falamos na primeira parte do estudo, eles creram. É interessante quando você vai ler lá no capítulo 11 de Hebreus, vai dizer que aqueles homens, eles almejaram a promessa, mas não, aqui na terra, não puderam alcançar, eles não viram aqui na terra vivos, ou seja, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, Jeremias, Isaías, todos eles não viram aqui na terra, mas eles creram. É um mistério oculto de Deus, mas o Senhor revelou através de seu Filho Jesus Cristo. Revelação do mistério de Deus, mistério da salvação. Não é mistério porque até Cristo se revelar, todo mundo espera. Quem é o Messias? Até no tempo que Jesus se revelou, as pessoas ficavam se questionando. Alguns esperavam, alguns entenderam e outros não. E, infelizmente, até hoje, tem muita gente que não entende que Jesus é o Messias. A plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, o que subsiste em Cristo. Veja só, foi criado por Cristo, para Cristo e subsiste em Cristo. Eu tive um professor que ele nos contou a sua experiência, o professor no seminário Instituto Bíblico Pentecostal. Infelizmente não me lembro o nome dele. Ele já é falecido, era um pastor da Assembleia de Deus. Ele disse que ele casou com uma moça que era virgem, que não sabia nada do mundo. Isso antes dele ser pastor, logicamente. E essa moça morreu. Isso talvez há, 50, 60 anos atrás. Morreu de câncer logo um pouco depois do casamento. Então ele entrou numa depressão, alguma coisa assim, e ele pensou em sair do Evangelho. E pensou numa das logias aí, né? Tem muitas logias aí, a gente tem que ter cuidado com elas. E uma dessas logias, fugiu agora o nome, né, que ele falou para a gente, era uma ideia que Deus criou tudo, estabeleceu leis e foi embora e deixou o mundo por aí vivendo da sua própria léu. Não. Deus criou, aqui diz, por Cristo, por ele foi criado, para ele, nós fomos criados para glorificar o nome do Senhor e subsistimos nele. É ele que controla todas as coisas. Inclusive é bom nesse momento de Covid-19 pensar isso. O mundo está aí na mão do médico, está na mão do presidente, está na mão de não sei quem, está na mão da OMS, está na mão disso, está na mão daquilo. Não, está na mão de Deus, continua na mão de Deus e vai ser sempre na mão de Deus, porque ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Neste sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. O pecado de Adão rompeu a comunhão de Adão com Deus. Mas em Cristo, essa comunhão e dos homens, né? O homem era a imagem e semelhança de Deus, e essa imagem e semelhança foi arranhada. Mas em Cristo, nós voltamos a ser imagem e semelhança de Deus. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, cabeça da igreja e também cabeça do universo. Alguém acha e prega, mas não é Bíblia, que no fim todo mundo vai ser salvo. Não. Os salvos serão aqueles que aceitarem por livre-arbítrio o plano da salvação de Cristo. Esses serão salvos. E permanecerem. Não é só aceitar, permanecer. Semana que vem nós vamos estudar isso bem profundamente na lição eleição e predestinação, e você vai ficar mais
informados sobre isso. Aqui tem um ponto bom aqui, eu vou até ter que correr um pouco, senão não termina, né? Aqui a palavra grega para tempo não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para todas as coisas estejam sob o domínio de Deus. Cronos é o tempo, é o relógio. 60 segundos é um minuto, 60 minutos é uma hora, 365 dias é um ano, esse é o cronos. O tempo de Deus é outro. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1.000 anos, 1.000 anos como um dia. E no tempo certo, no tempo correto, no tempo de Deus, Cristo veio a essa terra para trazer a salvação. Louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes, judeus e gentios, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele, os judeus, para o vós, os gentios, indicando que Cristo, os crentes, ambos os povos, são herdeiros da promessa. Jesus não veio só para os judeus, ele veio primeiramente para os judeus. E eles não quiseram aceitá-lo, como João 1,12, mas todos quanto aqueles aceitaram têm o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aqueles que creem no seu nome. A igreja começou com os judeus, depois se alastrou, Filipe pregou no núcleo de Candace, Pedro pregou para Cornélio, Paulo foi o apóstolo dos gentios. E graças a Deus por isso que a palavra chegou até nós. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Preste bem atenção nesse ponto. Tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus. Nós não temos nada. A Bíblia diz que é manifesto que esse mundo nós viemos sem nada e vamos sair daqui sem nada. Você vai levar o carro que você tem para o céu? Se você for para o céu, logicamente. Você vai levar diploma para o céu? Você vai levar? Não. Pastor, então você está falando que não posso ter carro, não posso... Não, nada disso, meu amor. Longe disso de eu falar isso. Estude, possa ter a sua vida material, não tem problema nenhum. Case, se tenha filho, nada disso é pecado, errado. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, preste atenção. Tudo que você tiver nessa terra não é teu, é de Deus. Os filhos são meus, não são de Deus. Deus me deu para cuidar deles durante um tempo e para ensinar a palavra de Deus para eles. Mas eles pertencem a Deus. A minha casa pertence a Deus. A minha vida pertence a Deus. E é isso que eu tenho que pensar. E se pertence a Deus, viver como Deus quer que eu viva. Vamos para o último ponto, o Espírito Santo penhor da nossa herança. Muito bom esse ponto aqui. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano da salvação idealizado por Pai. Então, o selo do Espírito Santo, ponto 1. Aqui só tem 2 pontos, o selo e o penhor. Aquele que ouve a palavra de Deus, o Evangelho de salvação, que com o meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Temos falado algumas vezes, aqui nós estamos falando de batismo no Espírito Santo, dons espirituais. Nós estamos falando do selo. Todo aquele que aceita Cristo tem o Espírito Santo. Temos repetido isso várias vezes, porque tem pessoas que entendem errado isto. Todos têm o Espírito Santo. Enquanto estão em Cristo, se abandonar Cristo, apostatar da fé, sair do Evangelho, não querer saber de Cristo, aí o Espírito Santo se afasta de você. Ele vai tentar continuar tentando trazer você de volta. Toda vez que um desviado volta para a casa do Senhor, é porque o Espírito Santo combateu até com ele, até que ele pudesse entender que ele estava errado e voltasse. Mas quando está fora, ele não tem o Espírito Santo. Quando você está em Cristo, aceitou a Cristo, continua em Cristo, você tem o Espírito Santo. Ele é o selo do Senhor. Depois nós vamos falar sobre o penhor aqui no ponto. Então o selo era usado como sinal de propriedade e posse. Eu pertenço a Cristo. Isso significa que eu não pertenço a mim mesmo. Eu não sou meu. Eu sou de Cristo. Então eu tenho que fazer a vontade dele. E como é que se expressa e se exala a vontade de Cristo? O pastor tem que dizer para o membro como é que é a vontade. Que não, é a Bíblia Sagrada, meu amado irmão. Você tem a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo vai falar dentro do teu coração como você deve se portar, como você deve agir, como você deve, neste mundo, estar fazendo a vontade do Senhor. Ele termina o ponto dizendo assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. 1 Coríntios 6,11, leia lá que você vai ver isso bem fortemente dito. É ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo e também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Este ponto é importantíssimo. Certa vez no seminário foram alguns
missionários americanos lá no IBP, e eles deram uma semana de palestra para nós. E um dia das palestras ficou bem marcado na minha vida. Eles eram especializados no Espírito Santo. Lá nos Estados Unidos você estuda teologia e depois você se especializa numa área que você escolher. Eles eram o Espírito Santo. E ele deu uma ilustração muito interessante. É como se fosse alguém que plantou bananas. E você quer ver as bananas. E a pessoa chega para você, você vai lá, a pessoa quer te mostrar as bananas, melhor dizendo. Você chega e fala, não quero ver a banana, eu quero ver o ancinho, eu quero ver a foice, eu quero ver a pá, eu quero ver as ferramentas. Na vida do crente, a primeira coisa que tem que ser visto é o fruto do Espírito. Porque os dons, as ferramentas, Deus nos usa para edificação, exortação, glorificação do seu nome. E é como Ele quer, mas o fruto tem que estar dia a dia na minha vida. Então, o fruto do Espírito, leia lá Gálatas 5, 22 e 23 e veja o que é importante para a tua vida. Agora vamos, já estamos no finalzinho, acabando o tempo. O penhor da nossa esperança. Esse aqui é muito importante. O grego arabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Veja essa parte final, muito importante, Mateus 24, 13. Você tem um selo para garantir. Você pode fazer o que você quer? Não, você vai fazer a vontade de Cristo. Mas, irmão, se eu estou em Cristo, eu sou de Cristo, eu pertenço a Cristo, a minha vida de Cristo, eu não posso fazer a minha vontade. Eu tenho que fazer a vontade dele. Aquilo que ele ensinou na sua palavra. Eu não posso viver como eu quero viver. Como eu acho que eu devo viver. Mas eu tenho que viver como a palavra de Deus me diz que eu devo viver. Como a palavra de Deus me ensina que eu devo. O pastor, não sei, uma igreja diz uma coisa, outra igreja diz outra. Meu amado irmão, esquece a questão de que uma igreja diz uma coisa, a igreja diz outra. Quando você lê a palavra, o Espírito Santo vai falar ao teu coração. O Espírito Santo vai dizer a você como você deve agir. Então, nós temos um selo. E esse selo, ele está em nós enquanto estivermos em Cristo, cumprindo o seu querer, a sua vontade, fazendo o seu querer. Então, faça a vontade do Senhor, permaneça. Ele diz claramente, não quer dizer que o crente será salvo para sempre. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, talvez na lição seguinte a gente possa entrar, né? Alguém defende salvo uma vez, salvo para sempre. Não, nós não concordamos com isso. Achamos, biblicamente, que existe um livre-arbítrio do homem escolher a salvação. Mas vamos deixar isso para a semana que vem, que é eleição e predestinação. Permaneça em Cristo, fique com Cristo, cumpra a vontade do Senhor. E a conclusão desta lição nos diz, nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará plenamente executado. Olha a última parte aqui. Na plenitude dos tempos. Há um tempo certo. Houve um tempo certo para Cristo vir, a sua primeira vinda, pregar a palavra, anunciar o Evangelho, morrer na cruz do Calvário, ressuscitar ao terceiro dia, subir ao céu. E há um tempo certo, um momento certo em que ele voltará para arrebatar a sua igreja. Temos apenas que esperar. Temos apenas que aguardar. Enquanto nos aguardamos como noiva, nos preparamos para tal. Uma noiva vai casar, o que ela faz? Ela prepara o seu enxoval. Ela não vai chegar no dia do casamento e agora o que eu vou fazer? Vou preparar. Porque o noivo já preparou a casa. Na casa do meu pai é muita morada, senão eu vou ter dito, vou preparar o lugar. Lá a morada nossa está preparada. Agora, como nós, como noiva, temos que preparar a nossa vida, vivendo a vida em Cristo Jesus. Deus possa te abençoar através desse estudo e, enquanto não estivermos reunidos novamente em Escola Bíblica Dominical por causa do Covid-19, estaremos ministrando através dos vídeos. Deus te abençoe em nome de Jesus.